Uma das histórias que certamente mais me impactou, e possivelmente você já ouviu muito essa história, já ouviu muito essa forma de contar essa história, só que eu acredito que a maneira com a qual eu vou te contar vai revelar para você exatamente algumas coisas que estão invisíveis e que possivelmente vão destruir você se você não ficar atento a isso. A Bíblia conta uma história que Jesus ele tinha acabado de ser batizado e foi conduzido até o deserto. E lá ele passou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia relata também que ele foi tentado nesse processo dele. E dentro desse processo de tentações que ele teve que passar, é onde eu quero te mostrar as armadilhas invisíveis que são todos os dias as nossas maiores batalhas que precisamos enfrentar. Jesus, então, a Bíblia relata que ele sentia muita fome e ele estava naquele percurso. Então aparece o inimigo e diz para ele: se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aqui é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Existem coisas que são muito poderosas dentro dessa primeira parte. A primeira coisa é que quando o inimigo ele aparece, quando a força restritiva aparece, ela sempre vai mencionar para você um tom de dúvida. Por quê? O inimigo disse assim: se és o filho, faz tal coisa. Ou seja, todas as vezes que alguém for falar com você e te disser isso, e se você acha que pode, se você acha que consegue, se você acha que isso é possível, se você acha que dá, se você acha que isso, essa pessoa de certa forma ela está querendo gerar uma dúvida em você. E quem dorme com dúvida acorda com medo. Então, quanto mais dúvida eu tenho, mais medo eu vou acumulando. Só que normalmente essas dúvidas elas sempre vão ser imputadas acima daquilo que você é como pessoa e como identidade. E quando a gente não sabe responder esse tipo de dúvida com a personalidade construída de quem nós somos verdadeiramente, isso é uma voz invisível que vai gerar em nós a sensação de incapacidade, de incompletude sobre a vida. Então ele continua: se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então ele joga uma dúvida. Joga uma dúvida. Depois da dúvida, ele vem e ataca o quê? Os desejos e a vontade de Jesus. Porque ele sentia fome, ele estava com fome, ele estava cansado. Então ele atacou o desejo de fome, o desejo que ele tinha de se alimentar, o desejo humano. Então ele trabalhou em cima disso. Então ele joga uma dúvida e trabalha em cima do desejo. E a gente muitas das vezes se perde dentro disso. Se você faz tudo aquilo que você deseja, você é escravo do desejo. Agora, quando eu controlo essa faculdade mental extremamente poderosa que tem a capacidade de interferir na minha consciência, o desejo, ele tem a capacidade de interferir na sua consciência. Por isso que você sabe que não pode fazer determinadas coisas, mas o desejo te torna escravo e faz com que você faça. Você sabe que fumar faz mal. Você sabe que comer um monte de fritura, um monte de besteira faz mal. Você sabe. Muitas pessoas sabem que trair é errado, mas traem. Por quê? Porque são movidos pelo desejo. São movidos pelo desejo. E quando eu não sei controlar os meus desejos e as minhas vontades, eu me torno escravo do prazer. E quando eu me torno escravo do prazer, eu basicamente solto completamente o controle sobre a minha própria vida. E eu vou ser controlado sempre por propostas, sempre por desejos, sempre por prazer. Então eu vou buscar prazeres de prazeres de prazeres. Por exemplo, uma pessoa que... Aqui é um exemplo, tá, gente? Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, no crack, ela sempre vai estar buscando aquela sensação de euforia, de prazer, do desejo de estar naquele estágio mental. Por quê? Porque o crack, ele vai ter o poder de vício, porque ele tem um grande pico e depois ele tem uma grande depressão. A pessoa nunca volta para o seu estado de normalidade. A pessoa tá aqui, ela usa a substância e ela sobe. Quando desce, ela vai descer para cá. Ela não vai parar, ou seja, gerando uma extrema depressão. Por isso que nós começamos a nos tornar, por exemplo, escravos dos nossos desejos e vontades. E quando a gente não consegue interferir sobre os nossos desejos e vontades, nos tornamos escravos disso. E isso é algo muito sutil que acontece. Isso é algo muito sutil que acontece na sua vida. O desejo de dormir até mais tarde não é o desejo de fazer com que você levante mais cedo e faça algo por você. Agora, se você tem uma obrigação de ir por um trabalho, você levanta mais cedo para o outro, mas para você, não.
Por quê? Porque nos tornamos escravos do desejo. Então, Jesus, ele responde de uma forma, né, incrivelmente. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, que procede da boca de Deus. Eu não estou aqui para fazer nenhuma pregação, até porque eu não sou pastor, então eu peço até licença, porque eu estou utilizando um ensinamento milenar que tem uma aplicação maravilhosa e um grande ensinamento que muitas das vezes o ouvido das pessoas estão fechados para isso. A gente olha que, ele foi tentado no deserto e ele venceu. Não, não foi tentado no deserto, ele foi tentado em várias coisas no percurso em que ele estava passando pelo deserto. Ou seja, no percurso que você está passando pela sua dificuldade na sua vida, vão ter várias tentações que vão acontecer nesse percurso. Então ele foi tentado. Dúvida, se és, vontades e desejo. E ele responde, Vinícius, como que eu respondo às minhas vontades e desejos? Do que você tem se alimentado? O que você vê, ouve e sente? O que você tem feito por você? Quais são os pequenos limites que você tem rompido em você? Veja, pare com essa ideia de que na segunda-feira a tua vida vai ser melhor. Todas as pessoas que começam com uma grande mudança, querendo uma grande mudança, tem um áudio que ficou muito viralizado um tempo atrás, amanhã eu vou levantar, vou beber 6 litros d'água, vou ler não sei o que, vou fazer mais não sei o que, vou fazer atividade física, vou correr 10 quilômetros. Deixa eu te falar uma coisa, o seu cérebro ele entra em pânico. A nossa dificuldade de não conhecer quem somos, de não conhecer como nos movemos e pensamos, faz com que a gente seja escravo daqueles que dominam sobre essa lei, que sabem facilmente manipular isso. Então o que acontece? Comece pequeno. O que hoje você pode fazer que vai desafiar você a conseguir vitórias sobre os seus desejos? O que hoje você consegue? Consegue ficar quanto tempo sem mexer no celular? Você consegue ficar quanto tempo sem comer tal coisa? Mas começa de forma gradativa. Não queira ter grandes mudanças porque você não vai conseguir. Ela não vai ser duradoura. E por isso entramos num processo de frustração. Toda vez que eu começo tal coisa, eu não começo, não termino. Por quê? Porque você foi com muita sede ao pote. Gradativamente. Isso a psicologia mostra muito classicamente todo o processo de tratamento. Eu não sou psicólogo, mas sou um grande entusiasta, né? Faço pós-graduação em neurociência e comportamento humano, psicologia positiva e mindfulness. Eu gosto dessa área. Eu gosto de estudar sobre comportamento, sobre mentalidade, porque eu acredito que quanto mais eu me conheço, mais as coisas que eu me proponho a fazer vão dar certo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu cresço, tudo aquilo que eu faço vai crescer também. Então eu preciso entender sobre isso. Desejo. Segundo ponto, né? Mais uma vez, o inimigo aparece para Jesus e diz: se és o filho de Deus, lança-te daqui. Porque as escrituras sagradas dizem que nenhum osso seu será quebrado. Gente, pelo amor de Deus, eu estou pedindo licença. Não é exatamente, talvez, essas palavras que estão escritas. Mas aqui é um vídeo em que eu quero trazer um ensinamento sobre isso, ok? Então, ele fala, lança-te daqui, porque as escrituras sagradas dizem que nada vai acontecer com você. Nenhum osso seu será quebrado, ele vai enviar os seus anjos ao seu favor, eles vão te proteger, eles vão isso, eles vão aquilo. Ou seja, muitas das vezes as pessoas vão utilizar daquilo que você sabe para manipular o seu comportamento, para você fazer aquilo que não era para ser feito. Vinícius, não entendi nada. Vamos lá. O que acontece? Às vezes a gente vê muito isso, por exemplo, pessoas que vão ler a Bíblia, elas pegam e isolam determinada coisa para que aquela determinada coisa ou aquele determinado versículo corrobore com aquilo que ela quer fazer. Ou seja, hoje, dentro da internet, existe uma grande capacidade das pessoas pegarem uma fala, tirarem do contexto, ok? E expor isso ao universo, às pessoas em si. Ok? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, o grande ataque de Jesus foi, mais uma vez, a dúvida e um ataque na mente dele, nos pensamentos dele. Só que prontamente ele respondeu, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Porque também tem um versículo sobre isso. Então ele precisava dominar e entender sobre aquilo que ele estava se propondo a fazer. Talvez você não entende, não domina nem sobre os seus próprios desejos, as suas vontades. E aí a gente realmente vai ter dificuldade. A primeira coisa que você precisa entender é que a maior parte das batalhas que você vai ter na sua vida são na mente. O seu maior campo de batalha é a mente.
A mente é um lugar de criação. A mente é a fonte dos nossos pensamentos. A mente é onde a gente consegue criar a nossa realidade. Tudo aquilo que existe foi criado duas vezes. Primeiro alguém criou mentalmente e depois aquela pessoa, através daquela criação, através daquele pensamento, colocou aquilo no papel e aquilo tomou vida. Tudo é criado duas vezes. Essa cadeira foi criada duas vezes. Essa câmera foi criada duas vezes. Primeiro a gente cria com a mente. Primeiro eu crio com a mente. Depois eu crio no mundo físico. Então, a nossa mente, ela vai ser um constante campo de batalha entre fé e incredulidade. Eu posso ou eu não posso? E vai ter essa batalha que vai acontecer. E se todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, ou seja, guarda a sua mente, pois dela que vai proceder as fontes de vida. Se eu não guardo os meus pensamentos, Vinícius, como que eu guardo os meus pensamentos? Muito simples. Mais uma vez falando, qual é o ambiente que você está frequentando? Quem são as pessoas que você se conecta? O que você anda vendo na televisão? O que você anda vendo na internet? Como têm sido os seus comportamentos quando ninguém está te olhando? A gente precisa entender isso. Aquilo que eu me alimento transforma quem eu sou. Se eu só como besteira, né? O que vai acontecer comigo? Se eu só como porcaria, o que vai acontecer comigo? Isso daqui é uma lei. Não tem como mudar isso. Então eu preciso guardar a minha mente, guardar o meu coração sobre determinadas coisas. Pessoas levantam e ficam vendo tragédia o dia inteiro. A sua vida vai ser o quê? Uma tragédia, meu filho. Talvez você não consiga nem chegar até o final desse vídeo. Você tá entendendo? Por quê? Porque você tá sempre buscando dopamina o tempo todo. Você tá entendendo? Então, a capacidade, né, ou a incapacidade, melhor dizendo, que nós temos de não conseguir, por exemplo, nos concentrar em um vídeo, ter um determinado ensinamento, mas se for qualquer coisa negativa, ruim, o nosso cérebro ama. E por que a grande mídia utiliza tudo aquilo que é negativo? Porque a tragédia vem demais. A tragédia vem demais. Você pode ver o primeiro jornal do dia e o último jornal do dia. Tragédia. Tentando a todo momento com a sua mente. A televisão, ela não te informa. A televisão, ela te dá uma maneira pela qual ela quer que você pense. E isso rouba de você a sua mente. Por quê? Porque você não consegue construir uma personalidade forte, uma opinião formada e entender também. Eu preciso entender isso claramente. Não é porque eu discordo de algo que aquela pessoa fez que tudo que ela fez não presta. A gente tem essa dificuldade de conseguir separar um acontecimento, um comportamento de uma vida, de uma trajetória. Então, se você não guarda a sua mente, não guarda os seus pensamentos, você acha que vai proceder o que de você? É isso. Então, essa foi a segunda. Então, desejo, a minha mente, é o meu campo de batalha, e depois há um momento em que Jesus ele é trasladado, e aí é onde o inimigo mostra todo o reino para ele. E fala, olha, se você me adorar, isso tudo aqui será teu. Neste momento, o inimigo está tentando contra o propósito de Jesus. Olha que incrível. Ele tentou contra o propósito de Jesus. Mas olha que interessante. Tudo aquilo que ele ofereceu já era de Jesus. A única coisa que ele ofereceu foi o quê? Encurtar o caminho. Eu consigo fazer com que você não precise passar por nada disso se você fizer aquilo. Quantas vezes você se moveu por propostas e não por propósito? Quantas vezes? Quantas vezes você caiu na conversa de várias e várias pessoas, não só no mundo digital, quanto no mundo presencial? Faça isso, faça aquilo, eu fiz isso, isso deu certo. Ou seja, eu entendo que aquilo que deu certo pra mim não necessariamente vai dar certo pra você, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas que pensamos diferentes, temos atitudes diferentes, mas existem ensinamentos em que a gente precisa fazer um convite para reflexão. O que eu tô te dizendo aqui não é que se você fizer isso, a tua vida vai dar certo. Não, peraí, não é que eu tô certo. Vamos pensar sobre isso daqui, vamos analisar sobre isso daqui, vamos analisar se realmente, de fato, eu não sou escravo do meu desejo, escravo da minha vontade. Vamos analisar de fato qual é a qualidade dos meus pensamentos, porque aquilo que eu penso domina quem eu sou. Aquilo que eu penso faz as formas e as maneiras com a qual eu tomo minha decisão no dia a dia. Hoje, eu estou me movendo pelo quê? Pelo propósito ou pelo dinheiro?
Pelo propósito ou pelo prazer? Fato é que nem todos nós temos essa capacidade de olhar para dentro de nós e entender. Só que aqui eu quero que você entenda uma coisa. A quantidade de água que afunda um barco não é a quantidade de água que está fora do barco. Preste atenção. A quantidade de água que afunda um barco não é a quantidade de água que está fora do barco, e sim a quantidade de água que está dentro do barco. Enquanto a gente não se preocupar em tirar aquela água que está entrando no nosso barco, ou seja, ter a capacidade e a necessidade de olhar para aquilo que eu estou sendo, aquilo que eu estou construindo, porque, desculpa, mas eu tenho que te dizer isso. Tudo que você tem hoje é resultado daquilo que você mesmo construiu. Não, Vinícius, mas fulano fez tal coisa comigo, porque você permitiu. Ou seja, quando você dá acesso a pessoas que não te dão um destino, é isso que acontece. É isso que acontece. É obviamente, gente, a gente precisa analisar. Ah, Vinícius, por que aconteceu tal coisa com a criança então? Será que aquela criança quis isso? Claro que não. Eu não sei te dizer, mas eu sei que se você olhar para você, você vai perceber que grande parte dos problemas que você mesmo dos problemas que você vive hoje foi você mesmo que se colocou. Então, se a gente começar a perder essa capacidade de olhar para nós e entender qual é a direção pela qual eu vou me movimentar, eu sempre vou deixar com que essas coisas invisíveis atrapalhem o meu processo de uma construção de uma vida melhor, de uma vida feliz. E uma vida feliz não significa uma vida com ausência de batalhas. Mas uma vida feliz com Deus significa que eu vou perseverar mesmo diante das batalhas. A gente não tem mais fé. A gente perdeu a fé. A gente perdeu a capacidade de acreditar. A gente perdeu a capacidade de sonhar. Cada vez mais a gente desenvolve uma capacidade de comparação do que uma capacidade daquilo que eu posso realizar. E quando eu me comparo com garotos de hoje de 30, 20, 12 anos, 15 anos que estão ficando multimilionários, olho para minha realidade e falo, cara, não tem como. E aí vem uma promessa que fala assim, olha, você também pode ficar milionário desse jeito, deixa eu te falar. Eu ouvi uma frase que mudou completamente a maneira com a qual eu enxergo hoje essa questão, tanto de riqueza quanto de dinheiro. Eu não me lembro exatamente quem disse. Ele disse basicamente assim, o primeiro milhão é muito difícil de conseguir, mas o segundo milhão ele é inevitável. Por quê? Porque não se trata do dinheiro, se trata na pessoa que você precisa se transformar para ter R$1 milhão. Talvez a vida que você sonha ou a vida que você acredita que seria uma vida feliz para você não é algo que você vai chegar até lá. Não, a felicidade talvez não seja um fim, a felicidade talvez seja um percurso, mas a capacidade que eu tenho de não enxergar a pessoa que eu preciso me transformar e observar ao meu redor tudo aquilo que você já conseguiu, tudo aquilo que você já construiu e se rejubilar com aquilo dali e parar de viver uma vida pautada na falta e começar a viver uma vida pautada em ser grato àquilo que você tem e começar a entender o que hoje eu posso melhorar para que eu consiga construir uma realidade diferente pela qual eu estou vivendo. E talvez você seja a solução da sua família. Não sei. E eu gostaria muito de saber se você conseguiu chegar até o final desse vídeo. E se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria muito que se você pudesse comentar aqui embaixo. O que você mais aprendeu nesse vídeo aqui? Qual foi, talvez, o maior ensinamento que você teve com esse vídeo? Isso é uma forma de você começar a dar comandos diferentes para o teu cérebro. Quando você escreve, quando você reconhece. Por quê? Porque você nunca vai acessar aquilo que você não reconhece. Aquilo ao qual eu não sou grato. Comenta aqui o que você achou desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.